Quero começar falando de Congresso Nacional, de negociações com o governo, porque Hugo Motta anunciou hoje que o relator da PEC da Segurança, Mendonça Filho, vai apresentar os principais pontos do texto na reunião do Colégio de Líderes marcada para a próxima semana. O André Anelli está conosco e vai trazer os detalhes agora. E a expectativa dele, né, Anelli, é que esse relatório já seja votado pela comissão especial na próxima semana. Bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde a você também. Boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, resolveu dar andamento, então, à proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança Pública, encaminhada aqui pelo Executivo, especificamente, na verdade, pelo Ministério da Justiça, logo depois de uma reunião, 2 dias atrás, com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, apesar de todo esse clima de animosidade entre os dois poderes aqui em Brasília. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, Hugo Motta, fez a seguinte postagem. Abre aspas. Agora pela manhã, conversei com o deputado Mendonça Filho, relator da PEC da Segurança. Defini que ele vai participar da reunião do Colégio de Líderes na próxima terça-feira para apresentar os pontos de seu relatório. A expectativa é que na quinta-feira o relatório seja apresentado na comissão especial. A segurança é nossa prioridade, fecha aspas. Postagem de mais cedo do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. A gente destaca ainda que ainda não se sabe ao certo quais vão ser as mudanças relatadas, então, pelo relator, pelo deputado federal Mendonça Filho, justamente no sentido de fazer com que haja uma reorganização estrutural da segurança pública aqui no país. Também algumas mudanças de atribuições em polícias específicas, a exemplo da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que passaria a atuar, então, nas cidades de forma ostensiva, junto, por exemplo, com as polícias militares, mas todo o conteúdo desse texto só vai ser conhecido mesmo a partir, então, da semana que vem, no dia 2, quando participa, então, da reunião de líderes o relator, que é o deputado Mendonça Filho. E a expectativa é com ele apresentando, então, esse relatório, é que no dia 4, justamente, acabe acontecendo, então, a votação na comissão especial para deixar o texto preparado já para seguir adiante na tramitação, chegando até mesmo ao plenário da Câmara dos Deputados. O governo federal tem pressa em relação a esse assunto, até por conta disso, houve essa reunião durante a semana entre Gleisi Hoffmann e Hugo Motta, no sentido de fazer destravar a tramitação desse texto e, mais do que isso, fazer com que a animosidade entre os dois poderes nesse momento acabe não prejudicando a tramitação desse tema, que é considerado também uma das prioridades do Palácio do Planalto. A gente destaca, para encerrar, né, Evandro, que essa animosidade que eu tanto citei tem a ver justamente com a insatisfação do Palácio do Planalto, a série de críticas que foi feita em relação ao projeto de lei antifacção para combate ao crime organizado. Esse projeto de lei teve como relator o deputado federal Guilherme Derrite, licenciado até então da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Houve pelo menos 6 mudanças no relatório. O Palácio do Planalto fez uma série de críticas e começou então uma série de narrativas. De um lado, o Palácio do Planalto então insatisfeito, dizendo que o texto iria prejudicar o combate ao crime organizado. Do outro lado, o Congresso Nacional dizendo que se tratava de um avanço. Então, para não haver nenhum tipo de ruído, como já aconteceu com o projeto de lei antifacção, agora houve esse diálogo entre Gleisi Hoffmann e Hugo Motta e, a partir dele, então, na manhã dessa sexta-feira, houve essa postagem que a gente destacou agora há pouco do presidente da Câmara, garantindo andamento desse tema junto ao Colégio de Líderes e depois também junto à comissão especial. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Bom, o Anelli já trouxe um pouquinho ali, Alangani, da crise que estava vivendo, ou que está, vivendo o governo com o Congresso Nacional, seja com a Câmara ou com o Senado. Mas vocês viram uma cena nessa semana que é muito relevante, que é um encontro da ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, com o presidente da Câmara, Hugo Motta. A gente lembra que houve uma sinalização de Hugo Motta por rompimento ou pelo rompimento da relação com o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, mas que nessa explosão, digamos assim, dessa relação, o nome de Gleisi Hoffmann não entrou. Ela mantém ainda, ou mantém-se como uma boa articuladora com o Congresso Nacional. Depois dessa conversa, vem Hugo Motta, então, nessa sinalização de trazer a PEC da Segurança Pública para a próxima semana, depois
daquele gosto amargo que ficou em relação ao PL antifacção com a relatoria que foi entregue por Mota ao secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Então, a gente vai percebendo que é um morde e assopra, mas a gente precisa entender como é que esse debate vai acontecer, porque lembramos, segurança pública é um tema delicado para esse governo, Gani. Olha só, Evandro, o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, ele acendeu literalmente aí uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Porque, olha só, ele coloca ali, ele dá a relatoria para o Derrite de um projeto que era do governo, que era uma bandeira do governo, né, de segurança pública, diga-se de passagem até um projeto muito melhor do que da PEC da segurança, porque previa aumento de pena, então era de fato um projeto de segurança pública, diferentemente da PEC da segurança, que embora seja um projeto também ligado à segurança pública, mas diz muito mais respeito, né, de atribuições, se a polícia, de diretrizes da polícia, se você deve seguir diretrizes do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, ou seja, do governo federal, tirando a autonomia da polícia estadual. Mas, com o aceno que ele fez para o Guilherme Derrite, evidentemente que a relação com o governo ficou muito ruim. E também, o Congresso também perde, né, se essa relação fica ruim. Por quê? Porque pode perder emendas, né? E aí a Gleisi Hoffmann entra em campo e faz essa solução de composição, que é justamente trazer à tona a PEC da segurança, dizendo o seguinte, olha, o governo também tem o seu projeto de segurança pública, que é a PEC da segurança. Agora, Evandro, resta saber se a PEC da segurança vai ter o mesmo holofote que teve o projeto antifacção criminosa, que ganhou aí apoio popular, porque não me parece que vai ter a mesma atração. Eu também entendo que não, e Henrique Grigner, eu quero te ouvir, porque no caso também do PL antifacção, você tinha a questão do Rio de Janeiro muito presente, e que foi um factual, porque o debate aconteceu logo depois, então havia ali uma discussão bastante inflamada em torno das facções criminosas, e a relatoria caiu justamente com um opositor de primeira hora do governo federal, aliadíssimo do governador Tarcísio de Freitas, que tem tudo para concorrer à presidência da República em 2026 e que se mostra como o candidato mais competitivo contra Luiz Inácio Lula da Silva. Não é o que acontece com a relatoria da PEC da segurança pública, e eu quero saber se a tua análise também caminha nesse sentido, de entender que o debate vai ser um pouco mais moderado do que aconteceu anteriormente. 100% nesse sentido, viu, Evandro? Justamente porque a gente tem que olhar com base na escolha do relator. Eu acho que esse é o grande segredo que a gente tem aí, que vai ser o fator que faz a diferença, é a escolha do relator. No caso do PL antifacção, como a gente colocou aqui já, vocês trouxeram, o Derrite que traz, na figura dele como deputado, traz também a representação da Polícia Militar, da Rota no estado de São Paulo, da Polícia Civil, enfim, traz toda a experiência de alguém que já esteve na linha de frente ali do combate ao crime organizado como policial, e também daquele que já sentou na cadeira de um secretário estadual de segurança pública. Então, isso tudo se traduz em Derrite na relatoria. Agora, o novo relator é o deputado Mendonça Filho. É alguém que tem uma tradição parlamentar muito extensa, talvez até mais extensa do que o próprio Derrite, mas é aquela trajetória bem tranquila. Ele foi ministro de Educação no governo Temer, ou seja, não é alguém que tem essa familiaridade, experiência de rua na pauta de segurança pública. Isso pode ser uma tentativa do próprio presidente também, Hugo Mota, na questão da articulação, né, pela relatoria, de apaziguar um pouco os ânimos e dizer, olha, são projetos diferentes. Um relator é de um nível e de um nível de expertise, conhecimento e de visibilidade. O outro é mais backstage, é um cara que vai aqui colocar mais panos quentes porque tem que fazer esse projeto andar. O governo está desesperado para ter alguma voz na segurança pública porque sabe que a tônica do ano que vem, nas eleições presidenciais, vai ser, sim, segurança pública e a pauta econômica. Na pauta econômica está bem prejudicado e tem muita coisa aí que o Gani pode falar muito melhor. Agora, na questão da segurança pública, o governo está completamente exposto. Não tem grandes projetos, nem grandes vitórias para poder apresentar para a sociedade no ano que vem.
Essa PEC da segurança pública, ela é bastante relevante porque ela pode alterar também alguns dispositivos relacionados à atuação das polícias aqui no país, justamente para criar essa integração que seria necessária para lidar ou combater as facções criminosas em todos os estados, com apoio também do governo federal e com a possibilidade até de se ampliar a atuação de algumas corporações. Ô Bruno Musa, você acha que mesmo sendo um projeto apresentado pelo governo, o governo tem chances de sair com a vitória que espera quando o tema é segurança pública, das pessoas colarem nesse governo, de reconhecerem nesse governo um interesse genuíno em resolver o problema da segurança pública aqui no país? Eu acho muito difícil, Evandro. Eu concordo muito com o Kriegner quando ele falou que teremos 2 grandes debates aí na próxima eleição, que será a pauta da segurança pública e a pauta econômica. Eu, como sendo minha área economia, eu te falo, eu acho muito, mas muito frágil a pauta econômica do governo. A gente vai comentar mais para frente, mesmo tendo um certo superávit, e há que entender por quê, falaremos adiante, a dívida continua crescendo, ela continuará crescendo por uma questão de inércia, é matemática. Então, e isso se traduz em deterioração do poder de compra, consequentemente a pauta econômica que ele tem é frágil. Só que a pauta da segurança pública, no meu entender, ela é mais frágil ainda. Por quê? Nós estamos falando que 73% do século está governado pelo PT. E a segurança pública ela não para de piorar ao longo dos últimos anos. Não para de piorar de maneira importante. Nós aqui, morando na capital, por exemplo, a gente sabe disso. São pequenos roubos que antes eram pequenos, agora passam a ser, inclusive, com violência. Muitos tomando tiro por um relógio ou por um celular. Quando você tem, por exemplo, a indicação do ministro Lewandowski, que em diversas de suas palestras, ele é a favor de soltar determinados bandidos, fica muito claro que a pauta do governo em tentar diminuir a violência vai contra aquilo que a população está demandando, que é um basta, é um chega, não aguentamos mais. A pauta da esquerda aqui, repito, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, ela é como se o bandido fosse uma vítima da sociedade. E ao fazer isso, você choca justamente com a demanda que nós vivemos hoje no Brasil, de um simples não aguentamos mais. Uma vez que o país é um eterno nota 5, mas antes nós podíamos ao menos pensar em sair nas ruas. Agora, quem pode, blinda seu carro, blindamos as nossas casas, e quem não pode? E quando você sai a pé? A gente passou aqui na bancada por assaltos recentes, andando a pé na rua, eu fui um deles. Então, assim, nós estamos num momento muito crucial, e eu acho que a população, ao entender que quase 2 décadas e meia de um governo, a situação só piora, chega um momento que você começa a entender que o responsável está lá. E se ele prega justamente o contrário, que é manter os bandidos fora e uma punição menor, acho que choca com a demanda atual.